bem? Que bom que você já deu o primeiro passo para romper, vencer o medo em falar em público. Fique tranquilo, saiba que 88% das pessoas têm dificuldade em falar em público. Então, fique muito à vontade. Perceba, os australianos eles preferem a morte do que falar em público. E os americanos? Olha que é um país altamente capitalista, hein? Certa feita, um jornal realizou uma pesquisa junto a 3.000 norte-americanos para saber quais eram os seus maiores medos, numa época em que os atentados terroristas, a criminalidade e os desastres naturais ocupavam um largo espaço. Esperava-se uma resposta concentrada nesse tipo de preocupações, mas não. O maior medo declarado pelos entrevistados foi, com 41% das respostas, o de falar em público, superando até o medo da morte, que ficou em segundo lugar. Você sabia que 95% dos oradores profissionais sentem ansiedade antes de começarem a falar em público? É preciso saber convencer as pessoas do quanto você é capaz e o quanto suas ideias podem ajudá-las. É aí que entra a oratória, o falar em público, que é a arte não só de se comunicar, mas também de persuadir. Falar em público é uma das atribuições mais importantes de todos os profissionais. Seja para apresentar um projeto, vender uma ideia, um produto, ou até mesmo para participar de uma reunião. No entanto, para a maioria das pessoas, falar em público ainda é uma tarefa que inspira medo e desconfiança. As pessoas que falam com facilidade, elas levarão vantagem sobre as outras. Nós já atravessamos 3 grandes ondas. A primeira, quando o homem descobriu que não precisava ser nômade. A segunda foi a Revolução Industrial. E a terceira que estamos atravessando, a da tecnologia, telecomunicações. As informações hoje chegam muito rápido para nós, não é verdade? Então, é aí que entra a vantagem. Precisaremos acumular muitos conhecimentos. É aí que está o X da questão. Eu creio que estamos entrando na era da informação. Por isso, meu nobre amigo ou amiga, você que está nos assistindo, precisa lembrar que você só terá uma única chance de causar uma primeira boa impressão. Diferente de escrever, redigir, que você tem a chance de autoavaliar-se. E lá vai a primeira técnica. Você precisa assimilar, trabalhar na sua cabeça que o tema é o tema e não você. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Esperamos atingir alguns objetivos. Quer ver? Por exemplo, você vai ver como vencer o medo de falar em público, você vai ter condições de aperfeiçoar a sua postura e os seus gestos, como é que você faz para melhorar a sua voz, a dicção, entender um pouco mais o que é a comunicação, preparar roteiros, cadenciar a sua fala. Você vai ver até como é que se conquista alguns ouvintes hostis e até mesmo aqueles indiferentes. Você vai ver que cuidar do seu marketing pessoal é importante. Você vai aprender como olhar ao público, como se movimentar, como atrair os dispersos e como agir na hora em que der aquele famoso branco. Nossa metodologia. Nossa metodologia será a mais simples possível para que você possa absorver o maior número de técnicas possíveis para facilitar o entendimento. No transcorrer do nosso texto, ou seja, no transcorrer do meu texto, da minha oratória, da minha fala, eu vou aplicar para vocês a técnica para que você possa então associar a prática ao texto, ao conteúdo. Atrelado aos comentários, eu falarei sobre as técnicas. Por exemplo, você sabia que você pode tremer menos quando for chamado lá na frente? Isso mesmo, aquela tremedeira natural que dá quando você é convidado a falar em público. Quando você for convidado, então, ao invés de levar o seu roteiro numa folha solta, como nós estamos acostumados a fazer, procure levar em várias folhas. Quando você junta várias folhas, você faz uma superfície mais sólida. Isso faz com que você trema menos. E ao perceber que você está tremendo menos, você gera aquela autossegurança que você necessita. E essa autossegurança é a metabolização da adrenalina que foi liberada no seu corpo devido à sua ansiedade. Então, percebeu como você pode tremer menos? Então, ao invés de levar uma folha, leve várias folhas ou numa superfície mais rígida. Não se preocupe com esses sintomas. A tremedeira, a gagueira, a transpiração, a movimentação excessiva, a pouca movimentação, isso é comum. Todos nós, inclusive você, quando somos convidados a falar em público, nós ficamos nervosos, nós geramos uma ansiedade.
E quando nós geramos essa ansiedade, é porque o nosso organismo libera adrenalina. Ou seja, quando ficamos nervosos, o nosso organismo libera adrenalina. E essas técnicas que nós vamos ver aqui servirão para que você possa metabolizar essa adrenalina mais rapidamente. E é isso que difere um bom orador do mau orador. No final, todos se sentem ansiosos, só que um metaboliza a adrenalina um pouco mais rápido do que aquele que tem menos experiência. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como aplicar as técnicas para facilitar a metabolização da adrenalina no seu organismo. Neste vídeo que você está assistindo agora, darei um exercício prático, uma atividade experiencial, para que juntos possamos gerar analogias a respeito do que foi falado. Além de tudo isso, eu estarei disponibilizando para você o nosso site e e-mail, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Observe então o nosso site e o nosso e-mail e fique tranquilo, porque eu vou te responder assim que possível. Você certamente terá uma resposta para a sua dúvida. Esclarecer a sua dúvida é muito importante para o nosso curso. Agora que nós já vimos os pontos, os tópicos que iremos abordar, as técnicas que você irá ver, que tal nós agitarmos um pouquinho? A quantas anda a sua comunicação? Será que você se comunica com clareza? Que tal verificarmos isso agora, nesse momento, através de um teste prático? É muito simples. Eu vou dar algumas questões e você vai marcar a opção que melhor lhe convier, ou seja, eu leio a questão e você marca a opção A, B ou C. E no final eu apresentarei o gabarito para saber se você realmente se comunica com clareza. Vamos ver então? Questão 1. Qual a quantidade de informações que consegue assimilar enquanto alguém lhe fala? Opção A. O dobro das que estão sendo transmitidas? Opção B. Somente as que estão sendo transmitidas? Ou opção C. A metade das que estão sendo transmitidas? Questão 2. Quando você escuta alguém, qual é a sua atitude? A. Você escuta e só. Opção B. Você se esforça para demonstrar atenção. Ou opção C. Você interrompe frequentemente seu interlocutor. Questão 3. Se você acha que a pessoa com quem está conversando esconde algo, como você entra no assunto? Opção A. Pergunta se não há mesmo mais nada a ser falado. B. Sugere que talvez vocês estejam se esquecendo de falar sobre algo importante. Ou C. Cobra diretamente a informação. Questão 4. Qual sua definição exata para a pergunta fechada? A. Aquela cuja resposta só pode ser sim ou não. B. É uma pergunta que não tem resposta. Ou C. É uma pergunta indiscreta. Questão 5. Se ao longo de uma conversa, seu interlocutor diz uma palavra que você não sabe o que significa, o que você faz? A. Pede explicações sem constrangimentos. B. Força o significado da palavra no contexto para ver se assim consegue entendê-la. Ou C. Simplesmente continua a conversa mesmo sem entender. Questão 6. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, como é seu comportamento? A. Deixa que a pessoa fale. B. Procura dividir a conversação. Ou C. Você fala o tempo todo. Questão número 7. Se você tiver que preparar um documento com assunto delicado, como o redige? A. Com objetividade, precisão, mas usando um tom coloquial. B. Absolutamente formal, aplicáveis ao caso. Ou C. Curto e grosso em poucas palavras. Questão 8. É fato que a comunicação interpessoal é formada por palavras, a comunicação verbal, e gestos e maneirismos, a comunicação não verbal. Em que parcelas você acredita que essas duas formas de expressão acontecem numa conversa? A. Menos da metade da comunicação verbal e mais que a metade de comunicação não verbal. B. Meio a meio. Ou C. Menos da metade de comunicação não verbal e mais que a metade de comunicação verbal. Questão 9.
A pessoa com quem conversa fala, mas não chega a concluir o assunto. Qual a sua atitude? Opção A. Delicadamente chama sua atenção para o detalhe. B. Escuta serenamente. Ou C. Interrompe a conversa. 10ª questão. De repente, surge uma excelente frase, mas se a disser, corre o risco de interromper a conversa. O que você faz? A. Fica de boca fechada. B. Mostra uma expressão facial divertida, esperando que seu interlocutor pergunte qual o motivo do seu ar de riso. Ou C. Interrompe a pessoa para não perder a oportunidade. Questão número 11. Você está conversando com uma pessoa que não entendeu muito bem o que você acabou de dizer. Qual sua reação? A. Você tenta falar de outro jeito para que facilite o entendimento. B. Repete igualzinho a primeira vez que falou. Ou C. Você se irrita. Questão 12. Durante uma conversa, você pode falar mais do que deveria. E isso te preocupa. Você então A. Apenas fala as indicações necessárias com calma. B. Tenta falar o menos possível. Ou C. Enrola, torna o diálogo confuso para fugir do assunto. Questão 13. No meio da conversa, seu interlocutor reage igualzinho a você. Como você o julga? A. Você o entende dentro do contexto da fala, reação normal. B. Dá a ele o mesmo significado que teria se fosse sua própria reação. Ou C. Simplesmente ignora o fato. 14ª questão. Você não compreende bem um conceito que lhe passaram. Quando for responder, como você age? Opção A. Claramente diz que não entendeu e pede uma nova explicação. Opção B. Não responde. Ou opção C. Você generaliza. Questão 15. Ao tentar convencer a pessoa com a qual está conversando sobre uma ação a ser tomada, você percebe a sua resistência. E o que você faz? Opção A. Procura saber a dúvida sobre a ação em questão. B. Aguarda a nova ocasião mais apropriada para um trabalho de convencimento. Ou C. Insiste com seus argumentos, tenta convencê-la a si mesmo. 16ª e última questão. Diante de uma pergunta embaraçosa, qual é a sua reação? A. Diz que prefere não responder. B. Cria uma versão e mente. Ou C. Fica irritado. Agora que você concluiu o questionário, eu vou passar para você a avaliação, para que você possa perceber a quantas andam a sua comunicação. Vamos ver se você realmente se comunica com clareza? As respostas A valem 3 pontos. Para as respostas B, marque 2 pontos. E 1 ponto para as respostas C. Se você fez de 48 a 40 pontos, você consegue se fazer entender. Comunica-se com clareza e apresenta um poder de persuasão. Se você fez de 39 a 26 pontos, esta é a média da maioria. Talvez pudesse ouvir um pouquinho mais. Ainda assim, se comunica bem, mas pode melhorar a sua performance. Se você fez de 25 a 16 pontos, você então precisa considerar que existe algum problema na sua comunicação. Terá que fazer um esforço extra para juntos superarmos. Se você não foi tão bem assim, não se preocupe, lembre-se, afinal de contas você vai poder repetir esse teste quantas vezes você quiser. E você ainda poderá usufruir do meu e-mail para esclarecer todas as suas dúvidas. Não se preocupe, pois juntos iremos superar essa sua dificuldade. Vamos ao próximo tópico? Comunicação ida e volta. É fundamental para que você que quer falar bem em público perceba e entenda um pouco mais sobre esse negócio chamado comunicação. Existe então a comunicação de ida e a comunicação de ida e volta. É muito simples de nós entendermos. Olha, por exemplo, neste momento em que eu falo para você, se você tiver alguma dúvida nesse momento, agora, full time, você não vai poder falar para mim, Renato, espera aí, mas eu tô com essa dúvida assim, assim, assado, cozido. Você não vai ter essa oportunidade. Portanto, essa é uma comunicação de ida.
Agora, por outro lado, nós podemos até tentar citar um outro exemplo mais claro. Querem ver? O William Bonner, por exemplo, no Jornal Nacional. Se você estiver assistindo um telejornal e tiver alguma dúvida com relação à matéria que foi exposta, você não tem como falar para o apresentador: "Ei, eu não entendi isso, dá para você repetir?" Então o que acontece? Isso é uma comunicação só de ida. A comunicação está só indo até você. Você não tem a chance de devolver, ou seja, não há um diálogo. E quando há essa possibilidade, quando acontece essa possibilidade, ou seja, quando existe um emissor, que sou eu quem falo, e um receptor, que é você quem escuta, então teremos a comunicação de ida e volta. Só que para caracterizar essa comunicação de ida e volta, nós precisamos ter um canal de ligação direta. Portanto, comunicação de ida é aquela em que eu não tenho a chance, não tenho o direito, não tenho como retornar, não tenho como dialogar, não tenho como perguntar. Então essa é a comunicação de ida. E a comunicação de ida e volta é aquela em que eu vou poder sim falar para você, dialogar, conversar, perguntar, indagar. Ok? Ficou claro para nós? Então, comunicação de ida é aquela onde eu não tenho muita chance de dialogar, de indagar, de perguntar. Né? É o momento em que eu só absorvo a informação. E a comunicação de ida e volta, onde acontece aquela troca. Em uma apresentação em público, você poderá, através da técnica, optar se você vai utilizar a comunicação de ida e volta ou se você vai optar pela comunicação de ida. É claro que a comunicação de ida e volta tem as suas vantagens, bem como a comunicação só de ida também tem as suas vantagens. Você ficou curioso, né? Pois é, mas nós estamos aqui para isso. A comunicação de ida e volta, ela oferece a seguinte vantagem: você consegue obter uma maior interatividade com a tua plateia, com o teu público. Então, se você permite uma comunicação de ida e volta na tua apresentação, quando você estiver falando em público, ótimo, você gera uma maior interatividade. Nós precisamos ter o cuidado, porque também apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, para você, meu amigo, se você tem pouca experiência, eu sugiro que você opte pela comunicação só de ida. Nós vamos entender daqui a pouco. Pois a comunicação de ida e volta, você pode estar abrindo espaço para aquelas perguntazinhas capciosas, ou até mesmo você abre espaço para inúmeras interrupções. Em uma dessas interrupções pode ser que você perca o raciocínio, pode ser que dê aquele famoso branco. Então muito cuidado com a comunicação de ida e volta quando permitir. Ela tem essa grande vantagem sim, que gera uma interatividade muito boa. Mas se você tem pouca experiência, eu sugiro que utilize então a comunicação de ida. Lembre-se disso. Como é que você vai então aplicar essa técnica da comunicação de ida quando você estiver falando em público? É simples. Lá no início, na sua introdução, na sua apresentação, quando você estiver iniciando a sua fala em público, o que você vai fazer? Você vai informar para o seu público que você vai abrir um espaço, você vai determinar alguns minutos no final da apresentação para que sejam feitas as perguntas, para que sejam esclarecidas as dúvidas. E uma outra grande vantagem dessa comunicação de ida é que não se surpreenda. Quando chegar lá no final da sua apresentação, a maioria das dúvidas, a maioria das perguntas já terão sido esclarecidas. Olha que coisa boa. E você não vai correr o risco de ter aquela perguntinha capciosa sobre você. Já vimos as vantagens e desvantagens da comunicação ida e volta e as vantagens e as desvantagens da comunicação de ida. Lembre-se sempre, o bom comunicador é aquele comunicador chato. Quando você estiver se comunicando ou quando estiver passando uma mensagem, pergunte para outra pessoa, pergunte para o seu receptor: você entendeu? Agora, muito cuidado para aquele famoso: você entendeu? Entendeu. Você entendeu? Entendeu. Na verdade, não entendeu bolufas. Então, pergunte ao seu receptor: você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Como é que você pretende fazer? Faça perguntas a ele que desperte a prática que ele vai impor naquela tarefa que você passou para ele ou naquele comentário que você fez. Então, lembre-se disso. O bom comunicador normalmente é um comunicador chato. A arte de se comunicar. O que nós precisamos ter em mente, nós já vimos lá anteriormente, nós já falamos que isso não é nenhum privilégio seu. Agora, o que você precisa ter em mente
é que o tema é o tema e não você. É isso que gera tal ansiedade. E essa ansiedade que nos é gerada por conta desse nosso medo, desse nosso horror, né, dessa nossa ânsia, dessa nossa angústia de falar em público, tudo isso porque a gente esquece de fixar em nossa mente que o tema é o tema e não você. Nós vamos ver muito passar nesse nosso vídeo que o tema é o tema e não você. Porque quando você acha isso, quando eu estiver lá na frente, eles vão olhar o meu cabelo, quando eu estiver lá na frente, eles vão olhar a minha orelha, quando eu estiver lá na frente, eles vão olhar a minha barriga. Olha, gente, lê do engano. A primeira sensação, estudos mostram que a primeira sensação que existe do público para com o seu apresentador, com o seu orador, para você que vai estar falando lá na frente, a primeira sensação é a sensação de dó, de pena quando você erra, e não de crítica, de massacre. Na verdade, quando você vai falar em público, você acha que as pessoas vão te massacrar, vão te fuzilar lá na frente. E não é bem assim. Então nós temos que entender que o tema é o tema e não você. Alguns estudos mostram que dentro dessas formas de comunicação existe alguma representação. E a representação é a seguinte: 7% de quando nós falamos em público, a representação da eficiência na comunicação é dada à voz. 38% pelo tom de voz e 53% pelo olhar, pelo semblante, mãos, gestos, postura, movimentação. Olha o quanto é importante isso. Dá para você observar a importância, então, do teu comportamento quando você for falar em público. Então, vamos a algumas técnicas. Por exemplo, tom de voz. Se você acha que você, quando fica nervoso, ou seja, quando o teu organismo está liberando aquela adrenalina, é importante, então, que você ganhe alguns segundos lá na frente. Para que você, quando estiver ganhando esses segundos, o teu organismo vai estar metabolizando essa adrenalina que foi liberada. Então, perceba, olha, se você chegou lá na frente, se for, por exemplo, numa instituição de ensino, você está num quadro branco, ao invés de você já chegar escrevendo ou falando, respire, use a técnica da respiração. A primeira técnica da respiração é a técnica do 1, 2, 3. Ou seja, você aspira o ar contando de 1 até 3. Prende o ar pelos mesmos 3. E depois você vai liberar o ar contando os mesmos 3. Ou seja, você vai aspirar, prender e soltar o ar na cadência de 3 em 3 segundos. Porque quando você faz isso, você vai oxigenar o seu cérebro. E essa oxigenação vai facilitar a metabolização da adrenalina. Então, por exemplo, quando você chegar lá na frente para falar e que você tiver, por exemplo, numa instituição de ensino, tiver um quadro branco, um quadro, né, para que você possa escrever o seu nome antes de começar a falar, o que você pode fazer? Ao invés de você escrever do lado mais próximo, normalmente nas instituições de ensino, os quadros são maiores que esse. Então, ao invés de você escrever aqui nesse canto, vá até o canto oposto, caminhe lentamente e escreva o seu nome no canto superior, mais distante da onde você estiver. Quando você faz isso, quando você usa desse artifício, você acaba ganhando os preciosos segundos que você precisa lá na frente. Isso você vai estar respirando, vai estar absorvendo aquela adrenalina que foi sendo liberada enquanto você estava ansioso, enquanto você estava com medo de falar em público. Bom, e dentro ainda então desse contexto, seu tom de voz. A propósito, vamos então para essa técnica do tom de voz. Se você sabe, se você percebe que quando você está nervoso, você começa a falar um pouco mais alto, o que você pode fazer enquanto técnica? Você já começa falando num tom de voz um pouco mais baixo. Porque assim, quando você for ficando nervoso, o seu tom de voz vai aumentando e você não vai percebendo. Só que quando você estabilizar o seu ponto de equilíbrio, ou seja, quando você absorver aquela adrenalina que foi liberada, sem perceber, você vai estar falando com um tom de voz adequado para a sua apresentação. Por outro lado, também é verdadeiro a técnica para quem fala alto demais. Se você sabe que você fala alto demais e quando fica nervoso vai falar muito baixinho, o que você começa? Começa falando alto, porque você sabe que à medida que você vai ficando nervoso, o seu tom de voz vai baixando, vai diminuindo,
E aí quando você atingiu o seu ponto de equilíbrio, sem perceber, você atingiu o volume adequado de voz para a sua apresentação. Vamos observar então a técnica do olhar. Existem duas formas de técnica de olhar. Existe a técnica do olhar individual. Vamos supor que aqui seja então o plenário, o auditório, o ambiente onde você vai fazer a sua apresentação. Aqui estão as pessoas sentadas em seus assentos, né? Você está aqui. Olhar, a técnica do olhar então individual. Você dirige em fração de segundos para todas as pessoas no plenário, para todas as pessoas no auditório, o seu olhar. Você circula o seu olhar para cada uma das pessoas. Você vai circulando para cada uma das pessoas. Agora cuidado, essa técnica é um tanto perigosa. Cuidado para você não acabar ficando nervoso e fixar o seu olhar em uma única pessoa. Por exemplo, se você for homem e fixar seu olhar, por exemplo, numa mulher, pode ser que ela se sinta um pouco constrangida e pode gerar uma dupla interpretação. Mas então existe essa técnica do olhar individual. E existe também a técnica do olhar em bloco, que neste mesmo ambiente, você vai fazer o seguinte: esqueçam aquele folclore de traçar